Vamos falar com você hoje sobre esse encontro com a verdade, ou esse encontro com a felicidade. Isso representa um encontro com Deus. Deus é a verdade, Deus é a felicidade. Agora, há algumas coisas aqui que precisam ser vistas. A primeira delas é a ideia, a crença, o conceito Deus. Isso não é a verdade, isso não é a felicidade. É só um conceito. Então vamos explorar com você a verdade, a felicidade de Deus, mas livre de uma ideia, de uma crença, livre de um conceito. Vamos falar com você sobre essa importante questão da busca. Na verdade, o que é que estamos buscando? O que é que estamos procurando? A ideia, o conceito e a crença da felicidade, da verdade ou de Deus é uma imaginação da nossa parte, porque é um conceito. Vamos falar com você desse encontro real com Deus, desse encontro real com a verdade, com a felicidade. Será que isso se processa por uma busca, por uma procura? O que é que está implícito? Nós temos dentro dessa busca algumas coisas. Uma delas é a questão da escolha. Nós fazemos escolhas dos métodos, dos sistemas ou das práticas que precisamos aplicar para ter esse encontro. Então, nós temos uma escolha: a religião, a prática espiritual, o determinado exercício dentro desse modelo de espiritualidade que nós escolhemos. E, naturalmente, isso será escolhido em razão de um fundo já que trazemos. Esse fundo é o nosso próprio condicionamento psicológico. Isso irá determinar nossas escolhas com relação a essa busca. Então, essa busca, ela agora implica em uma escolha. Essa escolha está ligada a esse fundo de condicionamento pessoal, a esse fundo de condicionamento particular. Então, estamos ainda dentro de um projeto que o próprio pensamento idealiza sobre a verdade, sobre Deus ou a felicidade. Então, isso não pode ser real. Então, esse é um aspecto da busca. O que nós temos dito nesses encontros é que a verdade, Deus ou a felicidade não se revela na busca, mas em um encontro. Esse encontro é uma constatação. É uma constatação da realidade. Deus é uma realidade presente. A felicidade é uma realidade presente. A verdade é uma realidade presente. Então, esse movimento de escolha na busca, com base nesse fundo já de condicionamento, de conceitos que temos, de crenças que temos, isso não pode nos aproximar dessa realidade. Outro fator importante aqui, além da escolha, é exatamente esse fator do esforço. Nós temos por princípio a ideia de que precisamos fazer esforço. Esforço para alcançar, esforço para chegar lá. Se nós temos algum objetivo humano, aplicamos toda a nossa energia em direção àquele objetivo. E usamos os sistemas, os métodos que conhecemos disponíveis
pelo esforço para realizarmos isso. Aqui o que temos dito para você é que se lidamos com Deus, com a verdade, com a felicidade, isso não requer esforço. Porque é algo que se constata como sendo a verdade que já está presente. Sendo essa verdade presente, ela é inata em todos nós. Todo esse modelo de esforço para a execução, para a realização disso, isso é algo que pressupõe também a presença de um outro fator dentro desse processo que não cabe, que é o fator do tempo. Então, nós temos mais uma coisa presente dentro do esforço, é o fator tempo. Então, nós temos dentro dessa busca essas três coisas completamente sem sentido. Então, todo esse modelo de procura ou de busca pela verdade, pela felicidade, por Deus, sempre se assenta dentro dessa escolha, desse esforço e dentro dessa noção de tempo. Aqui nós estamos trabalhando com algo que não faz parte do tempo. Naturalmente, não pode estar dentro do esforço para ser alcançada. E muito menos dentro de uma escolha de princípios que escolhemos para realizar isso. Então, nós temos que atentar para isso. A verdade da realidade do nosso ser, essa é a realidade de Deus. Isso é inato, não é pelo esforço, não é pela escolha e nem é no tempo que se realiza. Aqui em nosso canal estamos trabalhando com você o fim da escolha, do esforço e do tempo. A qualidade de mente que nós conhecemos, aquilo que nós chamamos de mente, é algo presente dentro desse tempo. Aqui eu me refiro a essa mente egóica. Todo o nosso modelo de inquietude interna, de insatisfação, desejo e medo em nós é algo presente em razão dessa mente que é resultado do tempo. A mente que é resultado do tempo é essa mente egóica. Eu tenho convidado você a descobrir uma mente livre desse modelo, que é essa mente egóica. A mente que é resultado do tempo, de todo esse fundo de experiências, lembranças, memórias, condicionamentos que temos cultivado ao longo de toda essa história de vida que temos. Isso tem nos colocado dentro dessa condição de identidade pessoal, egóica, em razão dessa mente egóica. É ela que se propõe, em razão de sua insatisfação, em razão de sua inquietude, de seus desejos e medos, é ela que se propõe dentro dessa busca. A verdade de Deus é a verdade da felicidade. Então, a verdade é Deus e Deus é a felicidade, mas não é parte de uma crença, de um conceito.
não é algo que se alcança pela escolha, não é algo que se alcança pelo esforço, não é algo que se alcança pelo tempo. Uma mente inteiramente nova, eu poderia chamar de uma mente divina, um coração profundamente religioso, voltado para a verdade, é uma mente livre desse modelo, que é o modelo do tempo psicológico. Esse tempo psicológico é aquele que afirma dentro de você a ilusão de uma identidade presente. Agora, aqui. Essa identidade é aquele que você acredita ser agora. Você fez isso ontem, está fazendo isso hoje e fará isso amanhã. Esse eu, que é esse dentro desse fazer, é uma ideia que você tem, que você formula a respeito de você, sobre quem é você. Eu fui isso ontem, eu sou isso hoje e serei isso amanhã. Estamos diante de uma ideia, de uma crença, de um conceito, mais uma formulação do pensamento. Então, dentro desse modelo de insatisfação interna, de vida centrada nesse eu ilusório, estamos dentro desse projeto idealizado pelo próprio pensamento de que podemos encontrar a verdade pela busca. Aqui, esse encontrar não é pela busca, é um constatar que se faz presente agora, aqui, nesse momento. Porque apenas nesse momento, essa mente nova, livre desse embaraço que é o tempo psicológico, livre dessa confusão que é a mente egóica. Aqui eu me refiro a essa mente nova, uma mente capaz de, em silêncio, perceber o que quer que se mostre agora aqui, se tornando ciente de todo e qualquer movimento desse eu, esse eu que se baseia no passado, nas lembranças, nas memórias, esse eu que sustenta esse tempo, que é o tempo psicológico, o tempo de uma identidade presente, esse mim, olhar isso nesse silêncio, sem se embolar com isso, é possível quando a mente está em silêncio, está quieta, apenas observando o movimento do pensamento, o movimento das lembranças, das memórias, das recordações surgindo. Então, quando a mente está nesse silêncio, temos a mente numa qualidade inteiramente nova, capaz de observar o movimento, de se tornar ciente desse movimento, que é o movimento do eu. Então, já estamos em direto contato com o fim da busca. Percebam a beleza disso. E é uma questão de percepção, de real percepção.
Não é a percepção com o empenho, com o interesse de alcançar algo, é a percepção, sem qualquer modelo de interesse, uma percepção silenciosa, uma mente silenciosa, mas que não foi obrigada a estar em silêncio. A própria atenção sobre o movimento da mente egóica, dessa inquietude mental, revela essa mente em silêncio, que é essa percepção, que nasce dessa atenção. Então, nesta atenção há essa percepção, nessa percepção temos a mente em silêncio. Então, a busca termina. Estamos falando com você aqui do fim da busca. O fim da busca é o fim do esforço, é o fim da ideia da realização de Deus, da iluminação, do despertar no tempo. Então temos o fim da escolha, o fim do esforço e o fim do tempo. Agora, aqui, quando a mente livre psicologicamente de todo esse movimento, que é o movimento que o pensamento tem cultivado ao longo de todo esse tempo, em nossa particular história, a particular história desse corpo-mente, se você tem 30, 40, 50, 60 anos, ou toda essa história, que é a história humana, assim estamos diante desse silêncio, dessa mente nova, dessa mente livre do eu, e, portanto, livre da busca. Então, quando nós tratamos com você aqui no canal sobre autoobservação, sobre a verdade do autoconhecimento, não é no sentido que as pessoas usam aí fora a palavra autoconhecimento. Não se trata desse eu sendo conhecido, melhorado, aperfeiçoado, acertado, corrigido, esse eu adquirindo novas virtudes e abandonando antigos vícios, se autoaperfeiçoando. Não se trata de um autoaperfeiçoamento, de um desenvolvimento pessoal para esse eu, pelo autoconhecimento. Aqui, autoconhecimento é a constatação da verdade de que esse eu, essa ilusória identidade, não se sustenta nesta autoobservação. Então, nesta autoobservação há verdadeiro autoconhecimento. Então, nos aproximamos desse contato com a realidade, com a percepção da realidade, que agora há pouco chamei de encontro, o encontro com a realidade, que é uma constatação agora, aqui, daquilo que está além do tempo. Por isso não colocamos a busca como o fator real para a realização, mas a constatação, sim, o fator real para essa realização. O fator real para essa realização é a constatação agora, aqui, daquilo que está além da mente, além do eu, além do ego, além desse sentido de uma identidade presente.
Essa é a realidade do seu ser? Essa é a realidade de Deus? Uma real aproximação da verdade é a verdadeira aproximação da felicidade. É quando Deus assume o lugar dele nesse corpo, mente. A aproximação direta disso é naturalmente pelo autoconhecimento. Pela real meditação, aqui e agora, não há mais busca. Então, estamos diante da realidade do seu ser. Isso é amor, isso é paz, isso é felicidade. E se é o fim para essa insatisfação, para esse sofrimento, para essa desordem emocional, para toda forma de sofrimento psicológico, porque o sentido do eu não está mais presente, a ilusão da separação já não está mais presente. Sim, eu me refiro a essa separação entre você agora aqui e a realidade de Deus. Essa realidade de Deus é a única verdade agora aqui. Não existe esse eu. Assim, toda essa insatisfação, sofrimento, medo, desapareceu. Porque isso tinha raízes na ilusão de uma identidade que se separa da vida. Fazendo escolhas, rejeitando, resistindo, lutando, buscando em seu egocentrismo fazer do jeito dela alguma coisa. Não há mais isso. Quando o sentido do eu não está, não existe mais escolha, não existe mais tempo, não existe mais esforço, não existe mais contradição, conflito, não há mais sofrimento. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência. O despertar de Deus. A verdade da revelação do seu ser. Ok? Esse é o assunto nosso aqui dentro do canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aproveita. Quero lembrar você, nós temos encontros online, você pode participar também desses encontros. Encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Fica aí o convite e a gente se vê logo, logo. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura.